Estamos aqui para transmitir a mensagem de Deus e tão somente para transmitir a sua mensagem. Nós estamos aqui para falar de nós mesmos e nem daquilo que talvez algum queira ouvir, mas daquilo que Deus quer falar. O pregador, antes de vir ao púlpito, ele ora para que seja feita a vontade de Deus, não a vontade minha e nem a vontade da igreja, mas a vontade de Deus para a sua igreja. Porque é Ele quem verdadeiramente nós estamos representando aqui na terra, e verdadeiramente tudo que nós fazemos tem que ser em nome dEle e para a glória dEle. Se somos de Cristo, não somos de nós mesmos mais, não temos direitos autorais sobre nós, porque nós somos comprados. Então quem tem direito sobre nós é o nosso Senhor Jesus Cristo, e é Ele que tem que reinar em nossa vida e por meio de nós, e é Ele que tem que falar do púlpito de todas as igrejas por meio de nós, por meio do seu Espírito e da sua palavra. Então, não compete a nós falarmos absolutamente nada daquilo que não seja em plena conformidade com a palavra de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, lá em 2 Pedro. No capítulo 3. Nós vamos ler um versículo, mas nós vamos discorrer sobre algumas outras passagens, porque hoje eu quero falar aqui sobre as características, algumas delas, não podemos falar de todas, mas talvez daquelas que são bem proeminentes na vida de um cristão. Todo cristão tem característica. Assim como o ímpio tem característica, você detecta uma pessoa se ele é de Cristo ou se ele não é de Cristo por características que são apresentadas na sua maneira de falar, naquilo que ele gosta ou deixa de gostar, naquilo que ele faz ou deixa de fazer. Não se pode esconder essas evidências. Uma pessoa pode falar, mas é difícil ele viver aquilo que verdadeiramente ele não é. Então logo se percebe que tem alguma contradição entre o que fala e o que se faz. E a pessoa tem que pesar isso na balança e ver se o que sai da boca está verdadeiramente retratando uma realidade da sua vida, uma realidade que realmente permeia seu coração e sua vida. São características, e nós vamos ver hoje, com a graça de Deus, pretendemos ver algumas características desta que conduz, que faz uma pessoa notada. Eu sempre gosto daquela passagem, né, de Eliseu, quando ele fazia sua peregrinação por essa terra, e ele começou a passar por uma cidade chamada Sunem, e lá havia uma mulher rica, né, uma mulher abastada, mas, né, ela era uma boa mulher, e ela achou por bem fazer uma moradia para Eliseu, um quartinho onde ele pudesse se recolher todas as vezes que ele passava por ali. Eu não sei como foi que ela chegou ao conhecimento dele, como foi que eles se estreitaram, mas a verdade é que a Bíblia fala que ela fez isso em concordância com seu marido. E Eliseu começou a se recolher ali naquele quartinho todas as vezes que ele passava por Sunem. E ela, notando ele, ela chegou à conclusão que ele era um homem santo de Deus. Ela disse isso para seu marido: vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Isso não veio por um acaso, isso veio de notar, de perceber aquilo que verdadeiramente Deus faz naqueles que são seus. Deus transforma, Deus muda,
Deus faz a pessoa renascer espiritualmente. E não é possível continuar tal qual era. Então, aquela sunamita percebeu isso naquele grande servo de Deus. São evidências. Eu também me vem na minha memória agora, lá em São Paulo, uma serva de Deus que já está com ele na glória, irmã Joana. Ela morava num terreno junto com suas filhas ainda moram lá, e uma das filhas dela era casada com um homem ímpio, que já faleceu também, o senhor Abdias, e nós éramos muito amigos. Apesar de ele ser um homem ímpio, a gente falou do evangelho para ele, fizemos culto na casa dele, e enfim, mas ele acabou morrendo na sua impiedade. Mas ele notava o que acontecia dentro do quintal onde estava ele, a sua esposa, uma outra filha da irmã Joana e a própria irmã Joana. E um dia, conversando com ele, ele falou assim: Daniel, aqui nesse quintal só tem uma crente, Joana. Bom, lógico, as filhas da irmã Joana também são crentes, né? A gente fala Tuca, né? A irmã Tuca e a irmã Eugênia. Mas acontece que, irmãos, percebendo, ele não tinha acusação contra a irmã Joana, mas ele tinha contra as outras. Então ele chegou impiamente, não conhecendo a palavra de Deus, ele chegou à conclusão que crente mesmo era Joana, porque o testemunho dela era impecável. Ela, como diz a Bíblia, ela era literalmente irrepreensível, enquanto as outras não eram. Então isso serve, irmão, de lição, o quanto nós tem que prevalecer em nós as características de Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que é de Cristo, ou que diz ser de Cristo, deve andar como ele andou. Então logo nós temos que recorrer à Bíblia e ver como Cristo andou, para que possamos ser seus imitadores e ter as características do próprio Senhor e Salvador. Temos que deixar de olhar para a direita e para a esquerda, irmãos, e olhar para aquele que é o autor e consumador da fé, aquele que verdadeiramente vai nos julgar segundo as nossas obras, aquele a quem todos prestarão conta. No dia do juízo, no dia que nós seremos julgados para recebermos ou não, conforme as nossas obras, não vai estar à nossa direita aquela pessoa que nós tantos olhamos ou deixamos de olhar, mas quem estará é nós e o nosso Senhor. Então vamos ter como parâmetro de espiritualidade e de fidelidade o nosso Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 11, diz assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? É uma pergunta. Irmãos, desde quando nós fomos alcançados pela graça salvadora de Deus, e eu tenho que enfatizar que nós só somos cristãos verdadeiros porque Deus graciosamente nos salvou, não foi por mérito, não foi porque nós escolhemos, porque ninguém escolhe Deus. O homem naturalmente todos eles extraviados, como diz Romanos capítulo 3, não há ninguém que busque a Deus, mas Deus busca o homem. Foi assim desde a queda. Quando Adão pecou, Deus buscou Adão. Adão fugiu de Deus. Foi Deus que foi atrás de Adão e Eva. E é Ele quem está aqui vindo atrás de você, não é você que está vindo atrás dele.
É Deus quem opera o querer e o efetuar. É Ele quem faz, e faz por graça, não por mérito. Onde está a jactância, disse o apóstolo Paulo? Tem alguma? Jactância é orgulho, viu? Onde está o orgulho dos crentes? O crente só se orgulha de Jesus Cristo, e este crucificado. Então, irmãos, é por graça, e a graça salvadora de Deus nos alcançou naquele dia que todos nós, pelo menos a maioria, lembra, né? O dia da nossa conversão, o dia do encontro, o dia que o céu ficou mais estrelado e as estrelas brilharam mais. Foi o dia da nossa salvação, o dia da nossa conversão, a obra de Deus, para a glória dele e nossa felicidade. Então, desde esse dia, irmãos, e pela manifestação do Espírito Santo, literalmente nós somos regenerados, feito nova criatura espiritualmente, regenerado na nossa mente, para que pudéssemos ter a mente de Cristo, para que pudéssemos ver aquilo que até então estava obscuro, e que é obscuro para o homem natural, que não pode compreender as coisas do Espírito se Deus não os revelar. Mas Deus nos revelou a grandeza do nosso pecado, mas também nos revelou a grandeza do seu amor, a grandeza da sua graça, a grandeza da sua misericórdia, trazendo-nos ao conhecimento e a necessidade de arrependimento e fé em Jesus Cristo. Deus operou, e desde então, irmãos, como em todo cristão, espera-se que haja uma mudança de vida, e que essa mudança se faça notória, como foi Eliseu para o caso da sunamita, como foi a irmã Joana para o caso do seu genro, o senhor Abdias. Nós não podemos passar desapercebido. Como disse Jesus Cristo, nós temos que ser como uma cidade edificada sobre o monte, a qual de longe as pessoas podem perceber que ela existe. E se não for assim, logo tem alguma coisa que está obscurecendo a nossa luz, que está tapando a nossa luz e que tem que ser removido para que ela brilhe. O cristão, irmãos, comparando, ele tem que refletir a luz de Jesus Cristo, tal qual a lua cheia. Agora, né, está quase aí, está começando a minguar, né, mas esteve cheia aí esses 2 dias atrás, né? E quando o céu não tem nuvem, é magnífica. Nós temos que ser luz nesse mundo, irmão, e temos que brilhar de maneira tal que as trevas sejam espantadas quando o foco de luz chegar. Essas são características, e nós vamos discorrer sobre algumas, e gostaria que os irmãos amigos acompanhassem-nos. Uma dessas características, irmãos, é a alegria em Cristo. Irmãos, nós temos muitas alegrias, certamente nesse mundo. Deus é bom e Ele nos dá muitas alegrias. Nossa família é uma alegria. Nossos irmãos é uma alegria. Os passeios, as confraternizações são alegrias que Deus nos dá. Mas, irmãos, a nossa maior alegria tem que ser conhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele ser o nosso Deus. Nós vamos estar com Ele, e o fato de Ele ter nos resgatado de uma maldição eterna e nos amado de tal maneira e nos feito grandes e gloriosas promessas, nós, irmãos, o natural é que nós amemos Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre todas isso que eu falei agora.
Eu não posso estar mais feliz num parque de diversão do que quando eu estou na igreja adorando a Deus. Eu não posso estar mais feliz numa churrascaria do que quando eu estou numa igreja cantando ao Senhor. Eu não posso estar mais contente no meu trabalho do que eu estou na casa de Deus. Isso me faz remeter, a mente da gente vai buscando as passagens quando Davi fugia de Saul. E ele falou: Senhor, quando me apresentarei e trarei na tua presença? E ele diz que ele ansiava por Deus como a gazela ansiava pelas águas, porque ele não podia mais ir no templo, ele não podia mais adorar a Deus no templo, ele não podia mais ler da lei de Deus e ouvir da lei de Deus, porque ele estava fugindo, e ele estava simplesmente minguando, e ele chorava pela falta da presença de Deus. Isso é amor a Deus, irmãos. Isso é verdadeiro amor a Deus. Não é uma obrigação você vir ao culto de domingo, de sábado ou de qualquer outro dia da semana, mas é aquele prazer de estar diante do seu Deus para aprender dele e para louvá-lo e para levar suas petições a Ele em oração e adorá-lo. Nós vemos alguns exemplos. Davi mesmo, a Bíblia fala que teve uma época que a arca de Deus ficou fora da nação de Israel, foi levada por conta dos pecados do povo, e quando essa arca voltou para a cidade de Davi, mas Davi ficou tão feliz pela arca, representativa da presença de Deus, que quando a arca andava, a Bíblia diz que ele saltava na frente da arca com todas as suas forças. Isso é a alegria do Senhor. Isso é ter prazer em Deus. Isso é não se conter diante de Deus. Será que não está faltando um pouco disso no nosso meio? Eu não estou falando respectivamente dessa igreja, mas no meio dos cristãos verdadeiros. Essa proximidade com Deus que nós temos entre nós, e da qual nós gostamos tanto e valorizamos tanto. Irmão, nós temos que ter essa proximidade com o nosso Senhor. Ele quer ter essa proximidade conosco. Ele quer ser valorizado mais do que nós valorizamos aqueles que nos cercam. Ele é digno disso. Nós vemos que Cornélio, quando se converteu, nós não vamos ao texto, eu estou apenas mencionando, mas quando for eu vou dizer. Mas Cornélio, a Bíblia diz que ele magnificava a Deus. Logo depois que Pedro foi lá e pregou o Evangelho, aliás, uma passagem muito importante aquela, irmãos? Porque ela mostra a necessidade da igreja pregar o Evangelho. O anjo foi até Cornélio, ele sabia muito bem da palavra de Deus, mas ele não tinha autoridade para pregar para Cornélio. Ele simplesmente foi lá e pediu para chamar Pedro, que era membro da igreja de Jerusalém e que tinha a autoridade dada por Deus, por Jesus Cristo, para pregar. Essa missão foi dada à igreja. E é ela que tem que fazer, meu irmão, por meio de mim e de você. Mas Cornélio, quando ouviu do Evangelho e se converteu verdadeiramente, comprovadamente, pela operação do Espírito Santo na vida deles, a Bíblia diz que ele magnificou a Deus. Gozo, alegria, que somente quem encontra Jesus Cristo pode ter. Nós somos testemunha disso, não somos? Amém. Outro que a Bíblia menciona de uma alegria indescritível é o carcereiro de Filipos. Todos os irmãos, eu não estou falando novidade para a maioria.
O carcereiro se alegrou muito de que ele e sua casa haviam crido em Deus. Depois da pregação de Paulo e Silas, gozo, alegria, ele lavou os vergões do Paulo, que havia sido dado pelas pessoas que o prenderam, injustamente, obviamente, e se alegrou grandemente no Senhor. Irmãos, é ruim quando nós vemos nas orações que as bênçãos que Deus nos dá são muitas, além da bênção maior, que é a bênção da salvação, da reconciliação. Precisamos de mais motivo para nos alegrar no Senhor. Será que Deus fica feliz quando nós nos alegramos nele? Será que Ele espera que nós nos alegremos nele de todo o coração? Será que Ele não sonda o nosso coração para ver se a nossa alegria é verdadeira? Se ela é dia após dia? E assim vemos também o eunuco, outros que também seguiu jubiloso o seu caminho depois que creu, foi batizado e já não era mais aquele homem. O eunuco saiu de Jerusalém até aquele encontro com Felipe, ele era um. Mas depois que Deus entrou na vida dele, ele seguiu o seu caminho, outro homem. E dentre as características, irmãos, certamente é narrado na palavra de Deus no livro de Atos, ele seguiu o seu caminho jubiloso. Não está ali por um acaso, é porque é a evidência daqueles que verdadeiramente foram transformados por Deus, daquele que realmente tem o Espírito de Cristo dentro dele. Alegria no Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A razão da nossa alegria, irmãos, tem que ser o Senhor. Sabe por que muitas vezes não é? Porque outras coisas têm tomado proeminência em nossa vida. Jesus Cristo disse bem claro: onde está seu tesouro, ali está seu coração. E ali está então a sua alegria e a sua tristeza. E se não é Jesus Cristo o nosso tesouro, então como vamos ter alegria em Cristo? Nós temos que sondar nossos corações, meu amado, amados irmãos e amigos, porque Jesus mesmo disse que ele é muito enganoso. Outra característica de um verdadeiro cristão é o desprendimento do mundo. Verdadeiramente, irmãos, o mundo é do mundanista, mas não é do cristão. Nós estamos no mundo, disse Jesus Cristo, mas nós não somos do mundo. Mas às vezes a gente esquece de nos avisar disso. Parece que isso às vezes é esquecido. E nós não nos comportamos como um peregrino, como um estrangeiro. Uma pessoa, quando vai de um estado para outro ou de um país para outro, logo ele é percebido por característica, ele é um forasteiro, ele é um estrangeiro. O mundo tem que perceber, irmãos, que nós somos forasteiros nessa vida. Nós não pertencemos a essa terra, estamos passando por aqui, estamos tirando dela o que nós precisamos, mas de fato nós estamos em direção àquele que é o nosso lugar, aquele que Cristo foi preparar, como diz João 14, vou preparar-vos lugar. Logo, irmão, se isso estiver muito calcado no meu e no seu coração, os problemas dessa vida vão diminuir bastante e eles vão interferir bem menos do que talvez tenha interferido na nossa própria paz.
E vamos nos preocupar muito menos. E vamos focar muito mais em Cristo e no seu reino. Nós vemos que o publicano Zaqueu, falando em desprendimento de materialismo, que é realmente, irmão, um dos problemas sérios hoje em todas as igrejas e em todas as vidas, e isso me inclui também, é que nós temos que ter, mas como diz Paulo, como se não tivéssemos. Então nós temos que ter a mesma concepção desse homem que foi convertido no seu encontro com Jesus Cristo. Ele era um publicano, ele vinha numa vida de defraudar pessoas, de enganar, e ele se enriqueceu. Era natural de todos que tinham aquela profissão, por isso que eles eram chamados de pecadores. Mas Cristo entrou na vida de Zaqueu e imediatamente, diante de uma acusação que estavam fazendo contra ele, ele disse: Senhor, eu vou dar aos pobres metade do que eu tenho, aqueles necessitados, aqueles que precisam, vão usufruir. E se alguém chegar para mim e provar que eu o defraudei, não vai ficar só no me desculpa aí, viu, fulano? Puxa, eu prometo que eu não vou fazer mais. Não. Ele falou: eu restituo quadruplicado. Se perdeu 10, se ele defraudou o homem 10, o homem ia sair com 40. Irmãos, isso é quando Jesus é primário. Isso não é possível na minha e na sua vida se Cristo não verdadeiramente domina a nossa vida. Se o Espírito de Cristo está sendo diminuído e não tomando a proeminência em toda a nossa vida. Não é possível a todo crente isso. Só aqueles fiéis. Isso não é para todos, é para os fiéis. Mas eu digo, irmãos, que eu creio que todos aqui temos a intenção de sermos crentes fiéis, não temos? Nós podemos até não ser, mas não por falta de intenção. Eu não posso acreditar que um crente verdadeiro em Cristo não tenha a intenção de ser fiel ao seu Senhor. E nós temos que nos ser desprendidos, irmãos, daquilo que pode ser tão bom e que é bom, mas se colocado no devido lugar. Ao crente compete buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E que Deus acrescente, e que continue acrescentando, mas que isso nunca tire o reino de Deus da proeminência na minha e na sua vida. Ele continue sendo glorificado, e quanto mais você tenha, que mais você o glorifique, e que seu galardão se avulte, não nessa terra, mas no céu. E que naquele dia de Cristo Ele te dê grande, mas muito grande recompensa, porque você fez uso do que Ele te deu para a glória dele. Nós vemos isso também na igreja de Jerusalém. Barnabé, um dos grandes exemplos. Aqueles homens não eram loucos, irmãos. Eles não eram insanos. Será que alguém aqui tem essa concepção de que a igreja de Jerusalém era um bando de insanos, que vendia tudo que tinha e dava aos pés dos apóstolos? Eles eram homens espirituais. Esse é o ponto, a diferença entre eles e nós. Obviamente que os dias são outros,
Obviamente que Deus não está querendo que aquilo lá se repita por perpetuamente, mas Ele está querendo deixar uma lição, irmão, de que nosso coração tem que ser inteiramente de Jesus Cristo. Ele não pode pertencer em nenhuma parte às riquezas. O que Ele disse? Ninguém pode ter dois senhores, falando exatamente desse ponto. Ou eu sou seu senhor, ou é mamão. Mas não pode ser os dois. Escolhi. Mas a característica de um verdadeiro cristão, irmãos, é que ele é desprendido dessa vida. Nós temos um grandioso exemplo nisso em Paulo, um homem sábio, inteligente, que poderia ter angariado e conseguido muitíssimo, mas ele largou tudo para servir a Cristo e não teve nada nessa vida. Mas a coroa da justiça me está guardada. Arrependido? Jamais. Eu lembro que o pastor Stives falou isso também. Mas o que eu estou falando é de Abraão também. Abraão tinha muito gado, muita ovelha, tudo muito, ele era um homem rico, mas quando ele teve que se separar de Ló, ele falou: escolhe, Ló, toda a preferência é sua. Abraão não cresceu os olhos primeiro e falou: Ló, nós vamos ter que dividir essa parte aqui, porque aqui tem pasto bom, aqui não tem nada, então é o seguinte, aqui vai ter que ser meia meia. Não, ele falou: escolha, porque o grande galardão de Abraão, quem era? Era Deus. E o próprio Deus falou isso, irmão. Aquela passagem me arrepia. Quando Deus chegou para ele, depois que ele tinha vencido aqueles 5 reis, e ele não quis nada do despojo, Abraão falou, Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, eu sou o seu grandíssimo galardão. Irmãos, sabe quem é o nosso grandíssimo galardão? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo, meu irmão. E tudo tem que contribuir para isso, para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Essas coisas têm que nos levar em direção a Cristo. Outra característica de um verdadeiro cristão, irmão, daquele que está em verdadeira comunhão com Deus, é que ele tem a necessidade e o prazer da palavra de Deus. Davi no Salmo 1 disse: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na onde? Na lei do Senhor, na palavra de Deus. Então logo, irmãos, eu pergunto: qual é o tempo que a palavra de Deus tem tomado do tempo que Deus nos dá? Ele nos dá 24 horas por dia. Quanto tempo nós temos passado, debruçado em cima da palavra de Deus? Ou pelo menos nós lemos a sua palavra todos os dias? E não é aquela leitura já com a nossa mente lá na frente. Eu acho que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, porque eu já fiz isso. E eu creio que não é diferente com você. Eu estou lendo aqui, mas já pensando o que eu vou fazer ali depois. Isso não é leitura da palavra de Deus segundo os moldes bíblicos. É você esquecer de tudo que está à sua volta e voltar-se para esta palavra e estudar ela. E deixar que Deus fale com você por meio dela. A palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser proeminente na minha e na sua vida. Ela é o poder de Deus. Ela é que nos salva. Ela é a arma do Espírito Santo, a espada do Espírito. É por meio dela que o Espírito Santo vai brigar com a nossa carne e com o mundo. Não pode haver edificação espiritual, irmãos, se nós não lemos a palavra de Deus.
É importante estar no culto e escutar da pregação da palavra de Deus. Isso é fundamental, faz parte do alicerce espiritual da vida de um crente. Mas é necessário que ele erga as suas paredes da sua vida espiritual fundamentado na palavra de Deus. Que a sua casa inteira seja fundamentada na palavra de Deus e não somente os alicerces. Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem participado ativamente dos cultos para ouvir da palavra de Deus? Você tem prazer na palavra de Deus? Lembra o que nós lemos no Salmo? Antes, ou seja, ao invés disso, ele tem o seu prazer na palavra de Deus. Irmão, se você lê sua Bíblia por obrigação, não leia. Eu sei que pode parecer estarrecedor isso, mas eu digo, não leia. Porque você está amontoando ira de Deus sobre você. Por isso que Davi no seu Salmo ele diz, sustenha-me com um espírito voluntário. Porque isso é prazeroso diante de Deus. Irmãos, não deixe de estudar a palavra de Deus. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer iluminar? Vá até a palavra. Quer andar em veredas direitas? Quer fazer a sua vida veredas direitas? Conforme Deus, vá até a sua palavra. Leia, estude e obedeça. É isso. Isso é característica de um crente. Outra característica de um crente está na obediência, irmãos, no desejo de ser consagrado a Deus, no desejo de ser piedoso. Sabe o que significa a palavra ser piedoso? É ser consagrado. Piedade tem a ver com consagração. Andar segundo a piedade é andar de forma consagrada a Deus, ou seja, você consagrando tudo a Deus, nada ficando de fora. A disposição e o prazer na obediência. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tinha um problema, e esse é um problema que todos nós temos. Ele tinha uma luta no seu homem, no seu interior, a carne contra o espírito. O seu desejo regenerado, renovado, querendo fazer a vontade de Deus, mas dentro dele uma outra lei, a natureza adâmica, na qual não habita bem algum, incitando ele ao pecado. E logo havia essa guerra. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas na minha carne está dizendo, faça o mal. Não. E esse mal pode ser tudo, qualquer coisa daquela relação que há lá em Gálatas capítulo 5 ou em Romanos capítulo 1. Mentira, pornografia, adultério, fornicação, cobiça, inveja, lascívia, fuxicos e tudo aquilo que está lá. Irmãos, o prazer de um crente deve ser a obediência. É característica. Se eu não sou motivado à obediência e eu não me arrependo diante de um pecado, tem algo de muito errado comigo, no que diz respeito à minha relação com Deus.
Ou eu sou uma mentira camuflada por meio de um vestimenta e de uma Bíblia, ou eu sou um crente que está precisando de uma séria repreensão por parte de Deus, e Ele fará, porque não há filho rebelde a quem Ele não corrige. Se está sem repreensão, então logo está evidente que não é filho, é bastardo. Bastardos não herdarão o reino de Deus, mas os filhos sim. A obediência, irmãos, é característica de um cristão. Quando Deus fala, o cristão obedece. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Paulo chegou ao ponto de falar: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É essa uma reação muito boa de quem realmente está cuidando e tratando muito bem da sua relação com Deus no que diz respeito à santificação. Miserável homem, quando é que eu vou deixar esse maldito pecado? Quando é que eu vou vencer esse mal? Quando é que isso não vai mais fazer parte da minha vida? Pode ser uma ou duas coisas, mas a verdade é que o cristão batalha contra aquilo incessantemente até que se livre daquele mal. Ele se julga um miserável porque ele quer ser santo, mas ele peca. Mas toda vez que ele peca, ele se arrepende e ele confessa seu pecado e pede a Deus poder para libertá-lo. Não tem prazer no pecado, como lemos lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não tem prazer no pecado. E isso é do cristão. Uma pessoa que vive na prática do pecado, disse João lá na sua primeira carta, essa pessoa não conhece a Deus. Como pode uma pessoa viver na prática do pecado se Deus é santo? Como pode ele ser filho de Deus se o pai é santo e ele vive no pecado? Logo, o pai dele não é uma pessoa santa. Ele é o pai da mentira e do pecado. Sede santos, porque eu sou santo. Sede obedientes. A obediência é uma das características marcantes da santificação. Nota-se logo numa conversão. Vemos lá no caso de Zaqueu, não vemos? Aquele homem simplesmente não parou de ser um defraudador. Ele não somente se converteu, mas ele parou de ser um defraudador e ainda restituiu do quadruplicado. É bom quando você vê uma conversão onde uma pessoa antes tinha um vício, talvez de beber, de fumar, e logo em seguida ele deixa, porque o prazer dele agora é obedecer a Cristo, seu Senhor. Se ele tem um negócio que aquele negócio é ilícito, ele deixa, porque ele não quer continuar pecando, ele quer obedecer. O prazer dele já não é mais o pecado, o prazer dele já não é tão somente viver a vida, mas é viver Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E é por isso que eu estou deixando isso aqui, ó. Que belo testemunho, não? Que pregação para um ímpio ouvir isso da boca de um crente. Obediência. Outra característica marcante, irmãos, é o amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Deus é amor. Aquela história de eu perdoo, mas não esqueço, ou aquela questão de estar sempre lançando em rosto, né? Isso não é do amor. O verdadeiro amor não lança em rosto.
O verdadeiro amor, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Ele não age com leviandade. Ele não é hipócrita. Ele é perfeito. Por isso que Deus, o jeito Paulo fala, quando vier, perfeito. Perfeito amor. Irmão, nós temos que ser aprimorados em amor. Primeiramente, nosso amor a Deus, que envolve praticar tudo isso aqui, tudo mais que Deus nos ensina. Ser completo em Cristo. E amar verdadeiramente, genuinamente. Olha que prazer que nos dá, irmãos, quando você vê um homem como Estevão, sendo apedrejado até a morte, e ele gritar para Deus que Deus não imputasse aquele pecado àqueles homens. Falar que isso não é amor? O perdão de Estevão é a evidência clara do seu amor. Paulo foi desamparado por todos os seus no dia que ele estava lá em Roma e que ele teve que encarar o imperador. O povo fugiu. Mas qual foi a reação do apóstolo? Saiu falando para todo mundo que esses covardes, esses falsos me desamparou. Não. Ele disse que isso não lhe seja imputado. Isso é amor. O amor é algo abstrato, irmãos, mas não pode ser escondido. Onde há amor, há evidências dele. Por que Jesus Cristo foi fiel em tudo ao Pai? Porque ele amou verdadeiramente o Pai em perfeição. Irmão, nosso amor a Deus, ele é medido. E ele pode ser medido, sabe por quê? Não pela igreja, por você mesmo. Seu amor o amor nosso aos nossos irmãos em Cristo, ele pode ser medido por nós mesmos. Nosso amor ao ímpio, ao perdido pecador, ele pode ser medido por nós mesmos. Nós nos compadecemos dele quando vemos ele entregue ao pecado? Ou em vez disso nós tecemos críticas? Eu me permita falar aqui, irmãos. Muitas vezes a gente olha nas redes sociais e nós vemos os crentes falando coisa que não deve, criticando pessoas ímpias que deveria ser fruto da nossa misericórdia. Porque eles fazem o que fazem porque são escravos do pecado. O diabo opera. E nós temos que orar por ele para que eles venham à conversão e ao arrependimento e tenham uma vida. Se eles forem convertidos, aquele homem que até então pratica o mal já não existirá mais. Então nós temos, irmãos, que amar nossos inimigos, como disse o Senhor Jesus Cristo, e não odiá-los, e não blasfemar contra eles, e não desejar o mal para eles, que aí já é o fim do poço para um cristão. Desejar o mal, irmãos, já é o fundo do poço. Nós temos que amar. Outro que fez isso muito bem foi Samuel. Samuel foi rejeitado, Deus falou com ele, Deus consolou ele, o profeta, mas no final ele disse: quanto a mim, falando, voltou-se para Israel e falou: quanto a mim, longe de mim que eu deixe de orar por vós, antes continuarei intercedendo. Isso é amor. O amor perdoa, irmãos. O amor passa por cima de qualquer coisa. E ele vai buscar o sentimento do Espírito. Tudo isso, irmãos, e muito mais, são evidências daqueles que verdadeiramente estão em Cristo. Características que não vai faltar em nós, se nós estamos em Cristo.
E se nós estiver abundando essas coisas, irmãos, como diz a palavra de Deus lá em Pedro 1:8, segunda Pedro, não ficareis ociosos e nem estéreis. Sabe por que às vezes nós estamos ociosos no serviço espiritual? Sabe por que nós não estamos dando à luz as coisas boas do Espírito? Porque está faltando. Está faltando. E nós temos que correr atrás. Nós temos que correr atrás. Muitas vezes nós nos esquecemos, irmãos, que esse mundo está passando, né? Nós estamos aí diante de um problema. Muitas pessoas estão falando assim: eu vou subir no telhado e esperar Jesus Cristo voltar. Calma. Jesus disse que quando começassem essas coisas, e já aconteceram outras epidemias no passado, mas era o princípio das dores apenas, e Cristo vai voltar sim, mas muitas coisas piores vão acontecer. Eu digo que bem-aventurado quem viveu no passado e não quem vai viver no futuro, porque o futuro não será bom nessa terra. É só olhar para a palavra de Deus. E nós temos que lembrar, irmãos, vamos lá para 2 Pedro já encerrar. 2 Pedro 3, no versículo 7, diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como um tesouro, e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Irmãos, vamos lembrar disso, e vamos deixar que Cristo evidencie em nossa vida, e que nós vivamos Cristo, porque verdadeiramente tudo nessa vida está passando. Só há uma coisa nessa vida que não vai passar, porque ela permanece para sempre, e vocês sabem o que é? É a palavra de nosso Deus, irmãos. A nossa beleza passa, se é que um dia nós tivemos, né? No meu caso, acho que eu nunca tive, então não passou muita coisa. Mas tudo, nosso vigor passa. Muitas coisas que eram já não é mais. E daqui a um dia, irmão, nós vamos estar falando tudo no passado, porque verdadeiramente para frente já não tem mais expectativa alguma a não ser a morte. Então lembre-se, irmãos, que essa passagem aqui é uma verdade. Os céus e a terra que agora existem, eles estão se reservados como um tesouro para o dia do juízo. Quer dizer, isso aqui não é perpétuo, assim como nós não somos perpétuos nessa vida. Assim como nós estamos passando, e você olhar ao redor, você vai ver, né? Que tem gente nova, mas tem pessoas com cabelo branco e sem cabelo. Porque está passando. E então logo nós chegamos naquele versículo que nós lemos: havendo depois, no versículo 11, havendo depois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer? É uma pergunta que o apóstolo faz. Em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Irmão, sabendo que nós estamos passando e que tudo nesse mundo vai passar, e que nós não vamos levar nada, como disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar para lá. Ou seja, eu não trouxe nada para esse mundo e não vou levar nada, mas eu posso levar para a eternidade um caminhão cheio de boas obras, feitas em Cristo, para a glória de Cristo, por meio de um viver Cristo, onde aquelas características e muitas outras afloram na minha e na sua vida, meu irmão. Esse é o verdadeiro sábio. Esse é o verdadeiro bom e fiel servo. Esse é o verdadeiro bem-aventurado. O bem-aventurado, irmão, não é o bem-aventurado segundo a ótica minha e daquele quem quer que seja, mas é o bem-aventurado segundo Deus.
Por isso que Jesus disse: que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se a sua alma for para o inferno? Eu digo, irmãos, para uma pessoa dessa, era melhor que ele não tivesse vindo ao mundo. Mas já que você está aí, ai de você! Porque você pode olhar e não ver que as características de um verdadeiro servo de Jesus Cristo está em você. A palavra de Deus é muito segura, e lá em Gálatas ela fala que se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, ele engana a si mesmo. Irmão, ser um enganador é terrível em todos os aspectos, até porque o pai do engano é o diabo. Mas eu vou dizer uma coisa: uma pessoa enganar a si mesmo é uma terrível tolice, e especialmente se tratando da eternidade. Especialmente se tratando do destino eterno e irrevogável. Mas nós, irmãos, versículo 13 desse mesmo capítulo: segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. É isso que Deus quer nos achar. Jesus Cristo quer nos achar no dia dele, irmãos. Se ele voltar hoje ou amanhã ou quando quer que for, ou se nós formos ter com ele antes, ele quer que nós sejamos achados imaculados. Você sabe o que é imaculado, né? É sem mácula, é sem mancha, é sem pecado. É o ponto de um ímpio, como foi aquele seu Abdias, chegar e falar: essa mulher verdadeiramente é crente, porque eu não tenho o que acusar ela. Sem mácula, irrepreensível. Ou seja, ninguém pode apontar e falar: olha, você aqui, ó, você fez isso, fez aquilo outro. Irrepreensível em paz. Que nós busquemos, irmãos, em todas as nossas forças, ser cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Bem-aventurado será nós. Todo aquele que quer viver piamente o Evangelho vai ter alguns problemas. A palavra nos adverte, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Não precisa muito para saber disso, basta sair dessa porta e olhar. Mas nós temos uma coroa nos esperando, nós temos uma vida eterna nos esperando, e nós vamos ver Jesus Cristo assim como Ele é, por meio de um corpo incorruptível e incontaminável. Irmãos, é muito mais o que nos espera do que esse mundo tem a oferecer. Sejamos sábios, mas sábios segundo Deus. Vivamos para Cristo, somos de Cristo, e vivamos para Cristo agora. Vamos produzir os frutos do arrependimento, os frutos da consagração. E que Deus nos abençoe nesse tempo. Amém? Amém.